Ela que chamou aqui a sua coluna, vamos mostrar a coluna também, então, do Josias aqui, ó. Na guilhotina, Moro estreita a inimizade com Gilmar Mendes. Muito bom mesmo o título, É gostei, isso. Josias. Como é que é estreitar a inimizade, hein, ô Josias? Fabíolo, o Sérgio Moro, ele está submetido a diferentes ameaças, né? E ele vive a síndrome do que está por vir no curto, no médio e no longo prazo. O risco mais iminente para ele é o de ter o seu mandato de senador passado na lâmina, né? Esse caso vai subir para o TSE e, no limite, pode até chegar ao Supremo também, porque, havendo questões constitucionais, ele pode recorrer ao Supremo. Mas pende sobre a cabeça dele também uma outra espada, que é um procedimento que foi aberto contra ele no Conselho Nacional de Justiça, e o Corregedor Nacional de Justiça, o Luiz Felipe Salomão, inclusive já deu por concluído o procedimento e está pedindo a instauração de um processo criminal contra o Sérgio Moro por infrações que são atribuídas a ele ao tempo em que chefiava lá a 13ª Vara de Curitiba. Isso pode resultar num processo criminal mesmo. A Polícia Federal já está ali, acionada pelo CNJ, levantando irregularidades que são debitadas na conta do Moro. E esse processo criminal, efetivamente, eh, vai parar no Supremo. O Moro hoje é senador, ainda tem mandato de senador. E conservando esse mandato, ele dispõe de foro no Supremo. Então ele precisa estreitar esta inimizade dele com o Gilmar Mendes, que hoje é o decano do tribunal, tem muita influência no tribunal, ele de certo vai conversar com outros parlamentares. É muito curiosa a trajetória do Sérgio Moro, curiosa e constrangedora para ele, porque lá atrás, quando ele abandonou 22 anos de magistratura para virar ministro da Justiça do Bolsonaro, ele acreditava que a política era coisa séria demais para ser deixada por os políticos. E hoje ele se tornou um típico político brasileiro, grosso modo falando. Então ele fica buscando essas conexões. Ele ontem foi levado ao Sérgio Moro, ele foi levado ao Gilmar Mendes, à presença do Gilmar Mendes, por um senador lá do Mato Grosso, que é o estado do Gilmar, um craque, um espertalhão nessas costuras de bastidor. Então, ele depende dessas conexões, está agora buscando restabelecer os contatos dele com o seu próprio partido, que é a União Brasil. Saiu o Luciano Bivar, da presidência do partido, então ele está frequentando as reuniões partidárias, ele dava de ombros para tudo isso. Agora ele vê a necessidade de estabelecer contatos políticos. E a política, costuma-se dizer que na política as pessoas engolem muito sapo, né? Que a política é a arte de engolir sapos. E o Sérgio Moro, com a guilhotina aí na garganta, ele está deglutindo até elefante. Por isso ele se reuniu com o desafeto dele, o Gilmar Mendes. Todo mundo sabe o que o Moro e o Gilmar pensam um do outro, né? Todo mundo sabe. Nós mesmos aqui mostramos no ano passado, o Moro estava numa festa junina, e aí foi filmado, acho que pela mulher dele, e ele fez menção a comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Gilmar ficou furioso e falou que quem tinha que dar explicações sobre esse negócio de venda de decisão judicial era o próprio Moro. Então é normal até que é, um, um ex-juiz que foi acusado de favorecer a antipolítica tente agora estreitar sua inimizade com o Gilmar, que é a toga mais politizada, mais política do Supremo. Mas há aí um excesso de cinismo nesse relacionamento, Fabiola. E aí um pedaço da plateia olha para isso e vê que a política é mesmo o território da farsa. Se nós tivéssemos aqui no século XIX, essas diferenças entre o Moro e o Gilmar Mendes só poderiam ser resolvidas na bala ali, tinha que ser lavada no sangue, com sangue, né? Mas hoje, mesmo nesses ambientes degradados aí pela desonra dos ataques recíprocos, as pessoas conseguem avistar ali sempre uma saída honrosa, né? É muito, para o Moro, muito degradante que ele agora, submetido a essa atmosfera de riscos variados,
que ele se aproxime do Gilmar, porque o que ele dizia do Gilmar em privado, disse algumas coisas também publicamente, né? O que o Gilmar disse sobre ele nas sessões do Supremo, em entrevistas. O Gilmar tratou a Força-Tarefa de Curitiba como uma quadrilha que era chefiada pelo Sérgio Moro, num conluio com o Deltan Dallagnol. Então, ele agora procurar uma conexão para se aproximar do Gilmar Mendes, para ele é muito constrangedor. Por isso é que eu digo que ele virou um típico político brasileiro, Fabiola. Grosso modo, bem grosso modo falando. Engraçado porque esse encontro, né, o Sérgio Moro procurar Gilmar Mendes virou alvo de muita apuração, depois que a Mônica, inclusive, deu esse furo, né? Tem na coluna do Guilherme Amado o trechos dessa conversa e chama atenção, né, no momento em que o Sérgio Moro vira para o Gilmar Mendes e diz, abre aspas, eu não vim aqui me defender, fecha aspas. E aí, nessa hora, ele é cortado pelo Gilmar. Você e Deltan roubavam galinha juntos. Não diga que não, Sérgio. Disse o Gilmar Mendes, né, que a todo momento ali foi tratado pelo Sérgio Moro como ministro, senhor. Já Gilmar Mendes simplesmente falava Sérgio e você. Ele falou, tudo que a Vaza Jato revelou eu já sabia que você e o Deltan faziam, vocês combinavam que estaria nas peças. Não vem dizer que não, Sérgio, dizia Gilmar para Sérgio Moro, que segundo aqui os relatos ficou com uma cara de assustado. Ele esperava o que, será, hein, o Sakamoto? Diante de, como até o Josias estava falando aí, de tanto xingamento que ele já fez, né? O que ele esperava que Gilmar falasse para ele nesse encontro? Fabiola, ele esperava exatamente isso. A verdade é o seguinte: o Moro se humilhou a Gilmar Mendes com medo da prisão. Esse é o fato. O Moro sabe que ele é praticamente já um ex-senador em exercício, independentemente do resultado do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que o que pode fazer é simplesmente postergar a análise pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o que vai valer no final das contas, né? E no TSE a situação do Moro é difícil, é muito difícil, né? Então, como já comentamos aqui várias vezes, né, ele já é um ex-senador em exercício para muitos colegas no Congresso Nacional. Está preocupado neste exato momento com os dobramentos, né, exatamente de uma abertura de um processo criminal a partir das decisões do Conselho Nacional de Justiça. Então, ele se humilhou, o Moro se humilhou para Gilmar Mendes com medo do Xilindró, com medo da prisão. E nesse sentido, né, depois do furo da Mônica, né, e aí, como você mesmo falou, alguns colegas foram atrás, e a narrativa do Guilherme Amado, nosso colega do Metrópolis, né, com relação a essa conversa dos dois, é sensacional, né? Até também completando o que a Fabiola colocou, ele chegou e falou, o Gilmar para o Moro, certa vez, Sérgio, né? O Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, veio aqui ao meu gabinete e disse orgulhoso que havia sido ele quem havia ido a Curitiba convidar você para ser ministro do Bolsonaro. Eu disse a ele que talvez ele não tenha percebido, mas eu consegui tirar você de Curitiba, ele deveria colocar no currículo. Foi certamente um dos maiores feitos dele no ministério, ou seja, tripudiou Gilmar diante, segundo ele, de um sorriso amarelo de Moro, né? O ponto é o seguinte: a narrativa, a descrição da conversa aqui pelo Amado é tão, na verdade, é tão completa, né? E aí, ponto para o nosso colega, que isso aqui certamente foi gravado, né? Algum interlocutor gravou, né? Ou um dos dois que estavam lá no meio da conversa, porque isso aqui está ipsis literis do que aconteceu, né? Na conversa entre ele. Você faltou a muitas aulas, Sérgio. Curitiba não te ajudou em nada. Aproveite que está no Senado e estude um pouco. Biblioteca do Senado é ótima. Você deveria frequentar. Então é o seguinte: o Moro levou a sua parcela de humilhação. Ele sabia. Se não, até porque é o seguinte: vamos colocar da seguinte forma, né? Se ele achava que seria tratado de forma cordial e republicana pelo Gilmar Mendes, depois de ter falado tudo que falou do Gilmar, né? Ele tem problemas de cognição, né? O ex-juiz, ex-ministro, senador Sérgio Moro aí teria problema grave de cognição ou de interpretação da realidade à sua volta. Eu estou dourando a pílula para não usar uma palavra, né? Que já foi usada, inclusive
por outras pessoas, por cineastas, por pessoas que eram próximas ao Moro e depois se decepcionaram. O fato é que ou ele realmente tem dificuldade de perceber a realidade à sua volta, ou ele foi entregar a sua dose pessoal de humilhação no intuito de que o Gilmar, a partir deste momento, criasse com ele uma ponte de diálogo e de conversa para tentar fazer aquilo que ele se preocupa no horizonte. Eu acho que não é nem mais a perda de mandato, isso aí está além, né, dele. Que se depender do Alexandre de Moraes, se depender da composição atual do TSE, não a partir de junho, mas a atual do TSE, ele perde o mandato. Então a preocupação dele é ele perder a liberdade neste momento. Muito bom aí, gente. Isso que é o sabor, né, desses encontros e das colunas. Obrigada, viu, Mônica, por esse furo. A Mônica Vamos lá, gente. vai trabalhar, que ela vai trazer outros furos. Tchau, tchau. Um beijo, beijo, rainha. Tchau, vai. gente. Obrigada aí. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Mônica Bergamo correndo de um lado por outro. É repórter de Josias de Souza, né? Ele já contou essa história aqui quando ele contratou Mônica Bergamo e colocou ela ali na coluna de Mônica Bergamo. Muito bom, Josias. Mas esse encontro do Gilmar, as pessoas estão aqui comentando, falando assim, gente, por que Sérgio Moro não para de surpreender, né? E aí a gente acabou nem falando do julgamento, né? Pediu vista, né, Josias? Quando que vai ser retomado agora? Qual vai ser a sequência? Vai ser retomado na segunda-feira, né? O presidente do tribunal disse ter a expectativa de que possa concluir esse julgamento na própria segunda-feira. Ele até mencionou o fato de que vem aí o final de semana, né? Como que instou os ministros a analisarem, né? Há um voto a favor da cassação do Sérgio Moro e chegou-se a um empate na sessão de ontem, um voto contra a cassação, né? A favor da cassação foi o voto do relator Luciano Carrasco Falavinha e contra a cassação, o juiz que votou ontem, que foi um juiz indicado, né, pelo Lula. Essa composição dos tribunais regionais eleitorais, ela segue o princípio da lista tríplice, né? Forma-se uma lista tríplice no TRE, essa lista é encaminhada para o TSE e, uma vez avalizada, vai para o presidente que escolhe o representante que ele acha mais adequado. E o Lula escolheu dois. Um deles foi esse José Rodrigo Sade, que votou ontem pela cassação do Sérgio Moro. Então, nós estamos ali, Fabiola, como a gente disse ontem, esse julgamento ganhou uma aparência lotérica lá no TRE do Paraná. O miolo da controvérsia hoje é a definição de quanto o Sérgio Moro gastou na pré-campanha presidencial dele. O PL e o PT, que são os autores dessas ações, apresentaram valores muito discrepantes, 6,7 milhões e 21 milhões de reais, respectivamente. A defesa do Moro apresentou uma cifra michuruca, 141 mil reais. E o Ministério Público, que é a favor da cassação, que pede a cassação do Sérgio Moro, aferiu essa despesa de pré-campanha em 2 milhões de reais. Esses 2 milhões correspondem a 40% do que seria permitido gastar o teto da despesa dos candidatos ao Senado lá pelo Paraná. Então, o Ministério Público sustenta que houve abuso do poder econômico na pré-campanha, porque esses 2 milhões deram um diferencial ao Sérgio Moro que os outros candidatos não tiveram. E aí o relator do processo, o Falavinha, como a gente já noticiou aqui, ele decidiu considerar só as despesas feitas lá em solo paranaense. Aí reduziu esses 2 milhões a 224,8 mil reais, o que seria 5% do teto no Paraná e que para ele não constitui nenhum abuso. E o juiz Rodrigo Sade, que votou ontem, ele encampou a cifra do Ministério Público, disse que não interessa se a campanha do Moro foi feita no São Paulo, a pré-campanha, né, em Brasília, não importa o referencial geográfico, o que importa é saber se ele gastou demais, se ele gastou mais do que os outros candidatos puderam gastar na disputa lá pela cadeira de senador. Não importa também para o juiz, esse Rodrigo Sade, se o Moro tinha ou não a intenção de disputar
o Senado pelo Paraná, depois de frustrado o projeto presidencial dele. Importa saber se teve gasto, se esse gasto foi excessivo, e ele considerou excessivo e votou pela cassação. Tem uma frase muito curiosa dita por esse juiz, Fabiola, o Rodrigo Sade. Ele disse que, na opinião dele, o Sérgio Moro está estrelando um filme com o objetivo eleitoreiro. Essa foi a expressão do juiz. Sérgio Moro estrela um filme com o objetivo eleitoreiro desde o dia que ele saiu da Lava Jato para se transferir para o cargo de ministro da Justiça do Bolsonaro. Então, tem toda um esforço para tentar caracterizar esse julgamento como algo técnico, que estão se discutindo ali só uma questão de despesa eleitoral, mas a verdade é que o pano de fundo desse julgamento é mesmo a atuação do Sérgio Moro como juiz da Lava Jato, e aí, evidentemente, há material que justifica a discussão sobre a cassação do mandato dele, mas todo mundo está ali, na prática, olhando para esse pano de fundo, o Sérgio Moro, e ficou muito evidente também na sessão de ontem que o Sérgio Moro imaginou que tinha comprado lá atrás um bilhete premiado, né, quando ele saiu da 13ª Vala de Curitiba para virar político, e ele agora está vivendo aí com esse temor de que aquilo que parecia aos seus olhos um destino acabe virando fatalidade mesmo, Fabiola.